Boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Marli, da Diretoria Executiva do APOB. Estamos aqui hoje no Minuto APOB, cujos assuntos principais serão sobre o andamento da campanha salarial 2024 da categoria, sobre as perdas orçamentárias das instituições federais de ensino no governo do inominável, e a Assembleia Decente realizada esta tarde, há poucos minutos, terminada, sobre um determinado ponto que a gente vai falar a seguir. E demais informes sobre as próximas atividades do sindicato. Conforme a gente semanalmente faz, informando em nossos informativos, em nossas redes sociais e aqui nesse Minuto APOB, o sindicato, nós, servidoras e servidores públicos federais, estamos em pleno desenvolvimento de nossa campanha salarial. Após ter sido reaberta somente neste ano, pois se encontrava fechada desde o golpe jurídico parlamentar contra Dilma Rousseff, a MNMP, ou seja, a Mesa Nacional de Negociação Permanente, já teve 5 rodadas. Lamentavelmente, até então, até hoje, agora, o governo federal não trouxe qualquer proposta concreta de reposição dos nossos salários, que desde 2010 já estão em defasagem de mais de 50%. E os 9% que nós conquistamos, que eles nos concederam este ano, foi simplesmente insuficiente. A próxima rodada da nossa mesa vai ser realizada na próxima segunda-feira, dia 18 de dezembro. A ideia é que a pressão exercida pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FUNASEF, e pelo Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas do Estado, o FONACAT, além das centrais sindicatos, é que essas entidades que representam o conjunto do funcionalismo público federal têm sido no sentido de que o governo apresente concretamente uma proposta de reposição salarial já. No último 12 de dezembro, há poucos dias, portanto, anteontem, houve uma paralisação das atividades entre 14 e 16 horas, convocados por tais entidades, E no sábado, dia 16, haverá uma reunião dos setores das IFES na sede do ANDES em Brasília, com o objetivo de preparar a próxima reunião com o governo, 2 dias depois, dia 18. De fato, a gente ainda não tem nada de concreto por parte do Poder Público Federal sobre qualquer índice de reajuste salarial, além da falta de verba para a concessão desse reajuste na Lei Ordinária Anual, a LOA, de 2024. E a nossa campanha salarial, para além da mais justa reposição de nossos salários, corroídos pelo combo falta de reajuste mais inflação desde 2010, também tem por eixo a equiparação entre os benefícios dos servidores e servidoras do Poder Executivo com os demais poderes, o Legislativo e o Judiciário, que obviamente tem salários muito mais altos do que os nossos. Além disso, a revogação de todas as medidas provisórias, portarias e decretos que atacam os servidores. Quer dizer, esse é um combo, gente? Essa é uma situação na qual a gente está e que caracteriza a nossa atual campanha salarial. Finalmente, para completar essa coisa da reunião do dia 18, a gente tem que continuar dizendo não à PEC 32 ou a qualquer reforma administrativa que prejudique os servidores e servidoras públicos federais ou os serviços públicos no geral. Assim, a gente precisa ficar atento ao que ocorrerá na 6ª rodada da Mesa Nacional de Negociação Permanente do dia 18. De qualquer forma, precisamos entender que, historicamente, nenhum direito conquistado pela classe trabalhadora foi conquistado sem luta. E a luta é dura mesmo. Precisamos nos manter mobilizados e conscientes
que, por mais que o atual governo seja um cenário mais favorável do que foi o governo anterior, do inominável, é bom a gente não criar ilusão. Precisamos travar a luta enquanto categoria para termos nossas demandas atendidas, nossos direitos atendidos. Falando sobre os efeitos da política adotada pelo governo anterior, do inominável, sobre a educação, pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Sociedade, Universidade de Ciência, Ciência, da Federal de São Paulo, a Unifesp, constatou que em 2019, entre 2019 e 2022, as federais, as universidades perderam 14,4% de seu orçamento. Em termos comparativos, esses valores passaram de 62 bilhões de reais em 2019 para 53,2 bilhões em 2022. O resultado dessa situação, desse corte, é mais uma prova dos efeitos da política de desmonte da educação e da universidade pública fortemente implementada pelo governo inominável ao longo de sua gestão. A redução orçamentária foi tão severa que quase ocasionou o fechamento de algumas universidades, a UFMG entre elas. Por falta de recursos em caixa para pagamento de despesas básicas, como simples contas de água, luz, telefone, internet, material de limpeza, pessoal terceirizado, as faxineiras, o pessoal da limpeza, e bolsas estudantis, os nossos estudantes. Foi o caso, por exemplo, nosso, que em 21 esteve em vias de fechar. À época, esses cortes haviam rebaixado o orçamento a patamar de 2009. Inacreditável isso, Mas é verdade. De acordo com a pesquisa do Ciência, o orçamento da UFMG caiu para 2,2 bilhões em 2022, sendo que no primeiro ano da gestão Bolsonaro, lá em 19, falei o nome dele, do inominável, lá em 2019 o valor era de 2,6 bilhões, comparativamente houve uma queda de 15,2%. É absolutamente inimaginável, absurdo, uma taxa dessa. Em abril deste ano, o governo Lula anunciou um aporte financeiro de cerca de 2,44 bilhões para a educação federal. Desse montante, 70%, ou seja, 1,7 bilhões, serão voltados para a recomposição direta das finanças, o que equivale aproximadamente a 1,32 bilhões para universidades federais e 388 milhões para os institutos, por exemplo, os Cefetes. Conforme notícia publicada pela Agência Brasil. Quem disse isso? Por outro lado, dado o montante cortado do orçamento, o aporte não foi suficiente para dar um respiro às nossas universidades e garantir que fechasse o ano atual, 23, com as contas em dia. Em função disso, no dia 30 de novembro, a diretoria da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, reuniu-se com o ministro da Educação, Camilo Santana, para tratar de uma nova complementação orçamentária. O ministro prometeu um aporte de 150 milhões. À Câmara dos Deputados, a ANDIFES apresentou um aporte, uma proposta orçamentária de 500 milhões. De acordo com a ANDIFES, ainda não foi protocolado um ofício com um pedido de mais 2,5 bilhões para 2024, somado aos 6 bilhões já previsto no projeto de lei orçamentária anual, que é a PILOA, de maneira a recuperar o orçamento de 2010, corrigido pelo IPCA. Ainda no âmbito da educação, na última semana, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a famosa OCDE, divulgou os resultados do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. E o que ela apurou sobre o Brasil é absolutamente tenebroso. Os dados divulgados pela PISA, são relativos à prova realizada em 2022, da qual participaram no Brasil 10.798 estudantes de 15 anos
de 599 escolas, ou seja, os meninos que estão entrando, né, no ensino médio. Tradicionalmente, a avaliação é realizada de 3 em 3 anos, mas foi adiada em 21 por causa da pandemia da Covid-19. O PISA é uma das principais avaliações de qualidade e desempenho da educação básica no mundo e os dados mostraram que o Brasil continua abaixo da média dos países da OCDE nas 3 disciplinas avaliadas: a matemática, a leitura e as ciências. Com uma pontuação de 471 em matemática, disciplina que registrou maior queda. De 10 alunos, 7 não sabem efetuar o mínimo da matemática base, inclusive entre os estudantes mais ricos. O país atingiu o índice mínimo de aprendizado. Lamentável. A pontuação foi de 476 em literatura e de 485 em ciências. Singapura, uma pequeníssima ilha no sudeste do continente asiático, ficou em primeiro lugar na avaliação das 3 disciplinas. No ranking geral, o Brasil ocupa uma das piores, melhor dizendo, posições entre 81 países avaliados. O Brasil, um país do nosso tamanho. 4 anos atrás, quando ocorreu a avaliação de 2018, os estudantes brasileiros atingiram 384 pontos e em 22 a pontuação caiu para 379. Porém, apesar de o Brasil ter regredido nessas 3 áreas, é possível considerar o resultado como estável, entre aspas, visto que o país foi do 71º lugar para o 65º em matemática, 74º para 62, para o 72º em ciências e 57º para 52º em leitura. A gente aumentou, né, relativamente. Mas não se engane, o fato não deve ser efusivamente comemorado, pois a melhoria na colocação do Brasil não diz respeito aos investimentos e à valorização da educação básica, pública e de qualidade social no país, mas deve ser acreditada em grande parte a piora considerável da maioria dos outros países após 3 anos de uma crise sanitária, onde os estudantes tiveram uma defasagem gigantesca nas disciplinas efetivas para o cumprimento do currículo, o que refletiu, obviamente, diretamente no resultado dessa avaliação. Levando-se em conta que a avaliação do PISA analisa também o contexto social, aí é que a coisa piora mesmo. A solução para subir no ranking passa principalmente pelo investimento em políticas públicas que deveriam priorizar uma educação básica, gratuita, de qualidade para todos em um dos países mais desiguais do mundo. A gente está em 8º lugar como o país mais desigual do mundo. Tem só mais 7 na nossa frente. Assim, acaba se destacando que a estabilidade mantida ao longo desses anos se disfarça, se esconde atrás de uma estagnação que tem como alvo a privatização, os recorrentes cortes e um desinteresse sistemático na educação brasileira. Aqui em Belo Horizonte, desde 11 de dezembro, a PBH iniciou uma nova etapa de aplicação, mudando de assunto, né, da dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19. O público-alvo são os idosos acima de 60 anos e os imunossuprimidos a partir dos 12 anos e que tenham tomado a última dose há mais de 6 meses, como explica a colega Elaine Leandro Machado, professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. As pessoas idosas e imunocomprometidas estão sendo convocadas, segundo a orientação do Ministério da Saúde, a receberem mais uma dose da vacina bivalente contra a Covid-19. E essa medida é essencial para a proteção da saúde desses grupos de risco. A nota técnica 83 de 2023 do Ministério da Saúde chama atenção para o fato de que o vírus SARS-CoV-2 permanecer em circulação no Brasil e no mundo,
sendo ainda um problema de saúde que demanda constante monitoramento, dada a possibilidade de surgimento de novas variantes. E por isso, de acordo com a professora Elaine, abre aspas, é crucial salientar que a cobertura vacinal contra a Covid-19 está abaixo do esperado na população geral. Portanto, enfatizamos, continua a professora, a importância da imunização para todas as faixas etárias que estão com a sua vacinação incompleta contra a Covid-19. A vacinação continua sendo a melhor estratégia de prevenção da Covid-19, é segura e indispensável na redução de internações e óbitos, como destacou a professora Elaine. Em Belo Horizonte, a PPH disponibilizou as doses de vacina em 152 centros de saúde em suas 9 regionais. Confira os endereços e horários de funcionamento no site da Prefeitura. Muito fácil. E para ser vacinado, é necessário apresentar o documento de identidade com foto e o cartão de vacinação. Não se pode vacinar quem teve Covid há menos de 30 dias. Por mais branda que tenha sido a doença, a sua sintomatologia. Internamente, mudando de assunto novamente, o APUB aprovou hoje, acabou de aprovar em Assembleia Geral Extraordinária, realizada de forma híbrida, uma complementação orçamentária para a reforma do ponto de encontro do professor, o famoso PEP em Montes Claros. Local utilizado pelos docentes do Instituto de Ciências Agrárias e serve como espaço para a realização de atividades sindicais, reuniões e confraternização. E desde 2022 apresentava problemas em sua estrutura. Com a reforma, o local voltará a ser usado pela categoria de acordo com a sua funcionalidade, com a sua proposta. Finalizando esse nosso minuto de hoje, do Minuto APUB, informo que o sindicato estará em recesso administrativo do dia 22 de dezembro, quinta-feira que vem, 22, a 2 de janeiro, eu acho que eu errei, a 2 de janeiro de 24. Os últimos atendimentos jurídicos de 2023, deste ano, serão realizados até o dia 21 de dezembro. Agora eu me lembrei, 21 de dezembro é quinta-feira. Por isso, organizem-se para participar. O plantão jurídico em caso de urgência será divulgado na próxima semana. Fiquem atentos aos nossos informativos, redes sociais e APUB. Até a próxima, ou até o próximo Minuto APUB. Um abraço a todos e todas.